Deixa ela aberta em Ezequiel 36. Querido Deus, quer alinhar o nosso coração. Eu creio que todos nós queremos viver o que Deus preparou para cada um de nós. O que Deus preparou para nós como igreja. Nós nos alegramos. Quando eu citei aqui de nós estarmos, as pessoas colocando, né, somos todos oficina de vidas. E de fato, querido, isso é muito maravilhoso. Isso é uma restauração da nossa alma. Isso é uma restauração da igreja, voltando a ter vida. Uma restauração de filhos, discípulos, pessoas, querido, que estão vivenciando a experiência novamente de uma igreja que está vivendo um tempo de restauração, um tempo de voltar a sonhar, um tempo, querido, de cantar canções que nos fazem sonhar, que nos mostram, é a esperança. Sabe? É quando Deus de fato começa a se mover no nosso meio, assim como as crianças foram visitadas e têm sido visitadas, as crianças com suas experiências, têm nos enchido de esperança, porque Deus está se manifestando em nosso meio, de várias formas. Não, porque às vezes a gente vem aqui para o culto, mas nos bastidores, das pessoas trabalhando, no meio da festa, a pessoa da cantina lá cortando as batatas, esse tipo de coisa, até no emaranhado de crente, irmão, Deus está movendo. Porque crente se trata com crente, sabia disso? Por isso que ministério, igreja, tem conflito, porque a Bíblia é muito clara de que o ferro afia o outro, isso é bíblico. Então, querido, quando a gente fala assim, Deus me cura, me trata, me restaura, o que Deus faz? Te coloca no meio de uma afuada igreja, isso é bom demais. Sabe? Onde a gente tem que pedir perdão, onde a gente às vezes é grossa, sabe? Aquela pessoa que tem um temperamento lerdo e você é agitado, e você tem que aturar, e atura mesmo. Hoje, graças a Deus, eu fico rindo dos agitados, porque tem que aturar o lerdo. Porque nós lerdos também aturamos os agitados, e assim a gente vive como família. Que maravilha, né? Tá rindo? Tá rindo? E Deus vai restaurando, Deus vai tratando o nosso coração. A igreja viva é uma igreja que se trata, que se resolve, onde há perdão. A igreja viva é uma igreja que nos bastidores, o Espírito do Senhor está se movendo no meio das pessoas e das casas. Isso é a igreja viva. É a igreja que você percebe que o Espírito Santo, ele está se movimentando no meio da igreja. Isso é maravilhoso. Deus está voltando os seus olhos para nós. Não que Ele tinha abandonado, mas nós estávamos talvez vivendo no nosso mundo, sem a compreensão exata do que o Espírito estava querendo. Porque nós precisamos a todo tempo estar sensíveis à voz do Espírito. Deus começou a nos mostrar a importância de sermos sensíveis à voz do Espírito. Quando nós pensamos e falamos sobre a voz profética, é Deus nos chamando para perto dEle, é Deus alinhando o nosso coração para compreender o que Ele está falando e querendo fazer nos tempos atuais. E nós precisamos, como igreja, como pessoas, compreender o que Deus está fazendo e está querendo fazer nesses dias para nós. Estamos debaixo de palavras sobre nós. Estamos vivendo um tempo como quem sonha. Deus tem restaurado a nossa sorte. E nós precisamos compreender esse caminho que o Senhor está nos fazendo trilhar. Porque Deus restaura a nossa sorte. E nós aprendemos muito com isso. Todo recomeço, embora seja desafiador reconstruir, também nós amadurecemos e aprendemos muito com a reconstrução. Então, nós que recomeçamos, nós que aprendemos a recomeçar, e recomeçar é importante, não só como igreja, mas na nossa vida, porque nem tudo vai dar certo, e está tudo bem, nós não somos perfeitos, e quando nós aprendemos isso, nós amadurecemos mais ainda, porque Deus está nos ensinando a ser humano, amém? Você é ser humano, então você tem o desejo de crescer e de viver os planos de Deus, mas a gente às vezes erra, e faz parte. E a palavra de Ezequiel para nós, para esse momento, ela cai como um entendimento, mais um entendimento que o Espírito Santo está trazendo sobre nós.
Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 1, diz assim: Filho do homem, é para alinhar o seu povo segundo o coração de Deus. Então todos nós precisamos entender o seguinte: a visão profética, o Espírito Santo é aquele que nos alinha. O nosso coração às vezes ele é enganoso. Nós às vezes achamos algo, mas nós dependemos do Espírito, porque o Espírito nos alinha da maneira correta ao Senhor. Então nesse momento, querido, entenda uma coisa: nós estamos vivendo um momento em que Deus está dizendo assim: eu quero alinhar você, eu quero alinhar o seu coração, eu quero te tornar sensível e alinhado à maneira como o meu reino, como eu funciono, como eu quero realizar sobre você. Deus está trazendo isso sobre nós. Nós vivemos dias, momentos de transformação, de quebrantamento, de quebra de orgulho. Se você ainda não viveu, eu quero te dizer que você vai viver, porque Deus está quebrando os nossos corações, quebrando todo orgulho. Por quê? Porque primeiro a gente perde o controle, porque quem tem que assumir o controle é Ele. E quando Ele assume o controle, aí Ele começa a alinhar o nosso coração segundo a vontade dEle. Ou seja, Deus está falando o que conosco? Qual é a profecia de Ezequiel que traz entendimento para nós hoje? Eu estou alinhando o seu coração. E aí nesse versículo, aqui no início, no versículo 1, ele começa da seguinte forma: ele fala dos montes, profetiza sobre os montes. Que montes são esses? O que significa esses montes? Os montes, nesse período que Ezequiel está profetizando, eram lugares altos e lugares que normalmente se fazia ofertas ao Senhor, mas que também fazia oferta a outros deuses. E o grande problema é que Ezequiel é o profeta do cativeiro. Ezequiel é o profeta da Babilônia, ele está lá na Babilônia. Todo mundo já tinha sido levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Então, tanto Jeremias como Ezequiel profetizam nesse ambiente da Babilônia. E aí o que acontece? Eles estão dizendo assim, eles estão rindo: bem feito, vamos tomar os lugares consagrados de Israel, os montes, os lugares altos, onde ali se adorava e levantava altares ao Senhor. Só que na verdade, mais à frente, depois a gente vai ver se dá tempo, o quanto na verdade o povo de Israel estava sendo levados cativos, prisioneiros em terra estrangeira, que era a Babilônia, por causa dos seus próprios erros, porque eles entregaram os lugares consagrados a outros ídolos, a outros deuses. Então na verdade, o versículo 1 e 2, a mensagem que Deus traz para nós através do profeta Ezequiel é o seguinte: adore nos montes, não o monte. O monte era o lugar para adorar a Deus e não o lugar para adorar o monte ou o ídolo que estava ali. Traduzindo para nós, quantas coisas Deus te deu, Deus nos deu grandes coisas que eram para usar para adoração a Ele, e nós adoramos o que conquistamos. Assim como o povo de Israel, que se deslumbrou tantas coisas, que as coisas que eles conquistaram deixaram de lado de adorar ao Senhor e deram honra e adoração a outros deuses. E a gente tem que começar a entender o que é idolatria. Nós não vamos fazer imagens, nós não vamos a nenhum lugar e colocar uma imagem e adorar um Deus, porque nós temos consciência que isso não se faz. Mas a idolatria atual é a idolatria que nós corremos o risco do nosso coração. Ele está colocando outras coisas em primeiro lugar, porque a idolatria é colocar o coração naquilo que em primeiro, sem ser Deus, em um objeto, em pessoas, em uma outra coisa, seja lá o que for. É aquilo que toma o lugar de Deus, se torna idolatria. Então nós hoje não vamos fazer como os hebreus, talvez levantar altares em lugares, em montes. Mas quantas vezes nós vamos fazer o seguinte: assim como Israel tinha os lugares para ter consagração e adorar o Senhor, quantas vezes esses lugares, o povo de Israel, em vez de adorar o Senhor, adoraram ali outros deuses, no lugar que era para consagrar o Senhor. E a questão é, quantas vezes nós, com as nossas conquistas, com o nosso emprego, empresa, as coisas que Deus nos deu, filho, casamento,
Em vez de nós olharmos e conquistarmos isso e adorarmos ao Senhor por essas coisas, nós adoramos essas coisas, porque colocamos essas coisas em primeiro lugar. Quantas vezes nós colocamos a conquista na frente daquele que deu a conquista? Quantas vezes nós colocamos o milagre na frente de quem fez o milagre? Quantas vezes nós colocamos a riqueza e a prosperidade no lugar de quem é o dono do ouro e da prata, o dono de tudo? Quantas vezes? Facilmente somos levados, querido, a colocar o nosso coração dividido. Nós refletimos sobre isso quando nós olhamos para nós mesmos e o quanto de tempo nós temos dado ao Senhor. Não é simplesmente a igreja, não é medido pelo quanto tempo eu venho à igreja simplesmente, mas é o quanto eu tenho tempo com o meu Senhor. Talvez eu tenha muito mais tempo com as coisas do meu dia a dia, as coisas até da minha família, que são coisas importantes, mas não quanto Deus. Às vezes os nossos filhos, querido, o quanto os nossos filhos são preciosos, o quanto é maravilhoso ter filho, quão bom é ter filho, mas eles não são mais importantes que o nosso Deus. Eles têm sua importância, mas não quanto o nosso Deus. E às vezes o nosso coração, ele é muito mais dedicado às coisas que são humanas e passageiras, porque por mais amor que nós tenhamos pelos nossos filhos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, elas também passarão. A única coisa que não passa é o nosso Deus. O nosso Deus é eterno. Por isso que nós precisamos olhar para as coisas que são eternas, as coisas que são do alto. Isso não significa abandonar as coisas que estão aqui na terra. Isso não significa diminuir. Nós, infelizmente, às vezes enfrentamos uma dicotomia. O que é dicotomia? É a gente colocar duas coisas como se fossem distantes. Ou eu adoro muito ao Senhor, ou eu adoro muito o meu filho. Ou eu adoro muito a minha empresa, ou eu adoro muito o meu filho. Eu coloco duas coisas distantes. Eu não consigo, às vezes, perceber que cada coisa tem o seu lugar. E que Deus tem a prioridade de tudo. Entende? O grande problema do povo de Israel é que, em todo momento, eles eram levados a adorar outros deuses. Eram levados a serem guiados pelas oportunidades que outras nações, que outros deuses ofereciam. E era isso que fazia com que eles perdessem a bênção e eram levados cativeiros para a Babilônia. E a gente precisa compreender que Deus nos chama a atenção de que nós precisamos assumir responsabilidades da nossa vida, da nossa casa, daquilo que temos. Por isso que Deus está nos ensinando o que é adorar, o que é honrar o Senhor. Porque, querido, nós vamos viver grandes coisas. Nós já estamos percebendo que há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Porque o que Deus tem preparado para nós é muito grande. Nós já temos isso consciente na nossa mente. Deus já está nos fazendo enxergar coisas. E é sinal de que Deus vai fazer. Então, para fazer, eu preciso me preparar para estar lá. Para a terra prometida, eu não posso entrar como alguém escravo, sabe? Para um lugar de liberdade, eu não posso entrar de um jeito escravizado. Eu preciso ser livre. Para um lugar de liberdade, de prosperidade, eu preciso aprender a viver na dependência do Senhor. Então o que Deus está falando conosco? Preparem-se porque eu vou fazer. Aprendam a me colocar em primeiro. Aprendam a me colocar como o único. Aprendam a me colocar no sentido de buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Comece a compreender que eu não estou dizendo para abandonar as coisas. Eu estou dizendo que eu tenho prioridade. Deus tem exclusividade. Deus é o centro de tudo. Deus é o único. Esse lugar aqui, ele precisa ser preparado para a honra, para Deus ser adorado, sabe? Tudo de melhor, tudo de grande, tudo de nobreza, mas todas essas coisas precisam engrandecer o Senhor, o reino de Deus. Então Deus está falando assim, alinha o coração do povo,
porque todas as coisas que eu vou fazer, eu preciso ser adorado, eu serei revelado, eu serei anunciado. Então todo nível de prosperidade, todo nível de realização, de coisas que iremos fazer, denunciará, revelará Deus para as pessoas. As pessoas ficarão olhando, como é que pode esse povo assim, como é que pode esse povo assado? Deus na nossa vida. Por isso Deus está nos ensinando, porque na medida, querido, esses dias que nós estamos vivendo, que recebemos pessoas aqui, nós somos anfitriões, nós somos pessoas que recebemos visitantes aqui, e as pessoas ficaram maravilhadas, o quanto elas foram bem recebidas, e nós precisamos aprender isso, nesse lugar, esse ambiente, essa grandeza desse terreno, tudo que nós temos aqui, é para que as pessoas cheguem nesse lugar e percebam a glória de Deus, percebam a presença de Deus, vejam Deus em tudo, elas se impactem. Alguns discípulos de Dudu, não nessa vez, mas na vez passada, alguns discípulos de Dudu, eu estava aqui antes, eles chegaram, o pessoal do louvor, e quando eles chegaram aqui, eles ficaram perplexos, eles ficaram sem brincadeira, eles ficaram assim, ó, eu não tinha dimensão do que era isso aqui. E o menino começou a chorar, e ele sentou aqui, ele falou, tem algo diferente aqui, cara. Rapaz, eu não sei, cara. E eles começaram a sentir isso. O pastor Júnior e a Camila, lá da Alcançando Vidas, todas as vezes que eles vêm aqui, a primeira vez foi a mais impactante. Eles chegaram nesse lugar e falaram assim, Júnior, esse lugar não é normal. Esse lugar não é normal, cara. Tem algo sobre esse lugar. Quando nós fizemos um encontro de infantil aqui, acho que foi ano passado, que teve uma escola para professores, pais de infantil. Então vieram pessoas de Araruama, Petrópolis, Campo Grande, de vários cantos, de vários lugares. As pessoas quando chegaram aqui, elas começaram a ser tocadas. Elas nos procuravam, como é que é o ministério de vocês? Alguns me pararam ali, um povo de Araruama, de outro lugar, nós sentamos uma roda, e eu contei a história da oficina de vidas para ele. Falei de Ricardo, de Silvio, o casal, morreu, aconteceu isso, tudo. E tudo, Silvia, desde morreu, fugiu, saiu, voltou, é isso, nós estamos vivendo isso aqui. Eles ficaram impactados. Sabe o que significa isso, querido? Que tudo isso representa Deus em tudo. Deus é a nossa história. Em todo o tempo Deus esteve conosco. Em todo o tempo Deus está aqui. Em todo o tempo Ele precisa ser exaltado. Assim como a tua vida pessoal, quando alguém te para conversar com você e você fala o quanto Deus mudou sua vida, você era isso, passou por aquilo, Deus tem restaurado. Como igreja nós precisamos ser isso. Há uma história da igreja, há um processo, há um propósito nesse lugar, há uma história, nós não temos mais vergonha. Por isso eu achei muito legal quando as pessoas colocaram, somos todos oficina. Nós não temos vergonha da nossa história, ela não contém só uma coisinha bonita, ela contém coisas muito feias. Mas essa é a história, é a realidade. O Espírito do Senhor e o poder de Deus não atuam em coisas perfeitinhas. O Espírito do Senhor e a graça do Senhor, a cruz de Cristo é para os rendidos, os redimidos, aqueles que se humilham, aqueles que se colocam como filhos e filhas de Deus, para viverem o que Deus tem para nós. Por isso que Deus está alinhando o nosso coração, para que você entenda o que o Espírito está falando com a igreja. Nós temos um propósito por estar aqui, nós fazemos as coisas porque temos um propósito. Então seja você na cozinha, seja você na cantina, seja você varrendo, seja você limpando o banheiro, não importa, tudo que nós vamos realizar aqui, nós precisamos estar com um coração de honra, de gratidão, em tudo que nós realizarmos, seja obra, coisas do bastidor, seja o que você for fazer, é uma adoração, para que quando as pessoas cheguem aqui, a glória de Deus se manifeste, e Ele seja exaltado, e a gente possa viver esse ambiente de glória, de presença, de Deus se manifestar, Ele ser reconhecido. Deus curou o nosso coração,
Deus nos fez nos encontrar com todos que haviam saído daqui. Nós estávamos aqui com o coração leve. Ninguém estava preocupado em ficar resolvendo intriga. Pelo contrário, o perdão do Senhor restaura a nossa vida. E nós estamos livres para poder receber pessoas, para que as pessoas entrem em liberdade nesse ambiente, para que esse lugar se torne um lugar de refúgio das pessoas, que a presença do Senhor nesse lugar, as pessoas ao entrarem, elas sejam acolhidas, elas sejam tocadas pelo Espírito, elas sejam movidas pelo Espírito. É isso que nós cremos e o Espírito Santo está dizendo. Por isso que Ezequiel, meu pai, por isso que Ezequiel, ele começa a dizer, a partir do versículo 8, Ezequiel 36 ainda, a partir do versículo 8 ele começa a dizer, porque Deus está no ministério infantil, desculpa, o segundo, porque o primeiro é família. Deus restaura. E não é à toa, querido, que o diabo sabe disso, porque em todo o tempo, as estratégias do inimigo eram sempre matar as crianças. Por quê? Porque as crianças revelavam os futuros, o futuro profeta, os futuros pastores, o futuro líder. O diabo não tem como talvez mexer em nós, mas ele mexendo ali, ele está mexendo nas próximas gerações. Por isso que uma igreja, ela precisa valorizar o ministério infantil, as famílias, porque são as famílias e as crianças que fazem uma igreja crescer e desenvolver na fé. Não existe uma igreja sem família restaurada. Uma igreja não pode viver se não há prioridade da casa. A casa é a prioridade, porque a igreja é resultado de famílias. Está entendendo? É por isso que Deus ajusta e alinha o nosso coração para compreender o que Ele está fazendo. Há uma reunião de estratégia, de entendimento. O culto de hoje é dizendo para você, nós estamos vivendo dias maravilhosos, o Senhor está conosco, somos gratos pelo Senhor. Agora eu quero alinhar o coração de vocês. Apertem o cinto, porque nós vamos decolar. Deus, quando começa a alinhar o coração, é porque na medida que nós entramos, como diz Juliano tem dito, quando nós entramos no fluir do rio, já não há mais o que fazer, é só o rio que vai nos conduzir. O rio sempre manteve o seu fluir. Por isso que nós é que precisamos começar a entender o processo e o que Deus está fazendo. Eu estou aqui passando do horário porque desligaram o relógio. Mentira, mas só que o relógio desligou mesmo, acho que foi a bateria. Pois é, eu mesmo coloquei, o relógio acabou, vai. Ou seja, nós precisamos compreender. E aí, querido, por que nós precisamos alinhar o nosso coração? O profeta Ezequiel traz a mensagem de correção, uma consciência de conserto, ou seja, de arrependimento. Nós somos um lugar de conserto, querido, porque o Evangelho veio para nos trazer alinhamento. O Evangelho veio para nos trazer o entendimento do que Ele quer fazer através da nossa vida. Por isso, querido, que Deus começa a trazer esse alinhamento sobre nós. Você, eu, nós temos vivido. Talvez se você está aqui, não está... Aonde eu entro nisso? Perceba, querido, que muitos que chegarão aqui, eles chegarão aqui porque eles carregam o que esse lugar precisa. Uma igreja não é lugar de entretenimento. Uma igreja é lugar de unir propósitos, compreender chamado e fazer com que as pessoas decolem para os seus chamados. Esse lugar precisa ser um lugar de enviar. Esse lugar precisa ser um lugar de preparação para que as pessoas se desenvolvam em suas vidas, encontrem o propósito de Deus, o reino de Deus e possam servir ao Senhor. Sabe? Esse lugar precisa ser um lugar de restauração, um lugar de conserto, para que elas sejam tratadas, curadas, renovadas, transformadas e cheias do Espírito, porque o Espírito liberta e traz a vocação. Deus trata e depois libera do Espírito, porque o Espírito toca e traz a vocação, o chamado, aquilo que eles foram chamados para realizar. E esse chamado inaugura o desenvolvimento e o crescimento da igreja.
os ramos que vão crescer sobre esse lugar. Está entendendo? Nós somos os ramos, nós somos os galhos. E nós precisamos compreender que nós precisamos estar alinhados à videira verdadeira, porque você vai frutificar no que você foi chamado para frutificar. Deus está despertando. Nós viemos de anos falando sobre aprofundar as raízes, e nesse ano Deus mexeu nas nossas raízes, porque haviam raízes que precisavam ser curadas, tratadas. Deus mexeu por dentro. Nós passamos tempos de Deus estar falando coisas e nós não vemos crescimento, porque o crescimento era para baixo. Então hoje nós começamos a experimentar, vamos lembrar, nós começamos a viver no ano passado um processo de perceber os brotos começando a brotar. O que nós estamos vivendo hoje são brotos. Brotos começando a surgir, que somos vocês, somos nós. É a igreja, pessoas que começam a voltar a produzir, a gerar frutos, a desenvolver. Uma igreja que começa unida, cada um no seu espaço, dentro da sua esfera, atuando, fazendo com que o corpo se movimente. Isso são o quê? São pessoas que estão começando a brotar. Por isso esse ano o apóstolo libera a palavra ativando propósitos. Por quê? Porque Deus está fazendo o alinhamento, porque você vai caminhar naquilo que você recebeu de Deus. Por isso Deus restaura a identidade, porque nós não vamos caminhar por estratégias que violam quem é você, nós não vamos usurpar você, nós não podemos ser uma igreja que todos sirvam a um plano imperial, a um plano que a beneficia um homem, uma mulher, uma igreja império, onde se tem uma visão para que cresça para quê? No reino de Deus, as ovelhas se desenvolvem e crescem, a prosperidade alcançam todos, não adianta. Esse é o reino de Deus. Querido, os lugares que Deus tem me levado, eu tenho ficado perplexo. Por quê? Porque não é um lugar em que você tem lá um grande pastor sênior, em que ele vive tudo de bom, e o restante fica trabalhando igual um desesperado para manter a igreja. Não tem isso. O que Deus está derramando, derrama sobre o líder e se manifesta sobre todos. Todos começam a viver grandes coisas. Isso vai se multiplicando, desde prosperidade, desde crescimento, em todos os níveis. E Deus tem levantado igrejas assim, e Deus tem despertado-nos. É por isso, querido, que é possível, e Deus está nos despertando para sermos uma igreja em que nós compreendemos os sinais, o entendimento espiritual e de que forma Deus quer nos fazer desenvolver e crescer. Deus está alinhando o nosso coração. Por isso, Ele nos ajusta, Ele começa a mostrar para nós que nós precisamos compreender aonde que nós precisamos ajustar nossa vida. É por isso, querido, que eu quero te dizer uma coisa. Do que nós estamos vivendo aqui já foi perceptível. Deus está no controle. Deus está comprometido com o projeto dele. Há uma palavra profética sobre nós. Deus quer mover esse lugar. Deus está movendo as nossas vidas. A questão, querido, é quem decide. É como você entra. O rio já está fluindo. O rio, ele está à disposição. A questão é quem vai mergulhar. Está entendendo? Se vai acontecer, não vai acontecer. E as pessoas serão tocadas. É lindo ver nos bastidores as pessoas sendo tocadas. As pessoas percebendo que o Senhor está movendo. Então não vai ser pela força. Não vai ser pela força. Mas vai ser pelo poder do Espírito. Vai ser pelo fluir do Espírito. E querido, eu estou presente. Eu quero viver isso. Isso vai custar algo. Mas eu entendo que não há outro caminho. E aqui, querido, entra um tempo que Deus está trazendo sobre nós. Queria que você ficasse de pé. Porque todo projeto de Deus custa algo. Todo projeto de Deus nos custa algo. O custo que nós temos revela onde o nosso coração está. Deus prova o nosso coração. Deus está falando de alinhamento porque Ele está provando o nosso coração aonde está.
Aonde está o nosso coração nisso tudo? Porque talvez, querido, como eu falei, os montes estão sendo adorados. Talvez existem pessoas aqui ainda, você que está pela internet também, talvez existem pessoas que a empresa, o trabalho, o filho, a família ainda é muito mais forte do que o propósito, do que Deus tem para você. E eu quero querido, que você comece a entender isso. É muito legal porque hoje nós temos uma igreja, a igreja aqui, que nós estamos aqui, vocês fazem parte desse processo. Vocês fazem parte desse processo. Vocês fazem parte do processo. Talvez tenha um ou outro aí que está chegando novo, nova, mas todos aqui praticamente estamos alinhados, querido, pessoas que viveram já anos aqui como igreja, você que já tem um tempo, nós estamos sendo convocados pelo Espírito Santo. Todo projeto de Deus nos custa. Não custa dinheiro simplesmente, nos custa a nossa vida, nos custa, querido, nossa entrega, nos custa nós realmente nos derramarmos em prol do processo do reino de Deus. Deus quer fazer coisas grandes, querido, e o quanto nós estamos aprendendo a nos entregarmos para Ele. Quando a Bíblia fala, quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse momento de Jesus falar sobre isso revela, querido, que aqueles que decidem viver pelo reino, não é que eles deixarão de trabalhar, de fazer as suas coisas, pelo contrário, mas existe uma coisa muito importante: eles reconhecerão a fonte. Quem é a fonte? A fonte não é mais nosso trabalho, a fonte não é a tua empresa, a fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. A fonte é Deus. A fonte não é o teu suor, a fonte não é a tua semana trabalhando, a fonte é o Senhor. O teu suor, o teu trabalho tem que ser adoração à fonte. Essa mentalidade tem que mudar. As pessoas serviram aqui, as pessoas que vão servir como igreja, você no seu trabalho amanhã, você adora ao Senhor com o seu trabalho, porque é a fonte. Isso é honra, isso é reconhecer quem é o verdadeiro provedor, isso é reconhecer, querido Deus, em tudo na sua vida. Quando a Bíblia fala de idolatria, é sobre isso. Às vezes nós achamos que o que sustenta a nossa vida são as habilidades. Às vezes nós achamos que o que sustenta a nossa vida são as nossas empresas que nós trabalhamos, nosso emprego, isso, nosso aquilo. Não. Às vezes nós achamos que a igreja ela é mantida só por dízimo. Não. Existe uma fonte. Existe uma fonte. Existe um Deus que antes de tudo decidiu realizar. Nós precisamos voltar à fonte. Deus está falando sobre idolatria porque Deus está dizendo: eu quero que eu seja o adorado disso tudo. Eu quero que vocês que são empresários, vocês precisam entregar suas empresas para o reino. Vocês precisam. Se você quer prosperar na visão do reino, vocês precisam entregar as suas empresas para o reino. Quem é trabalhador aqui, você não é trabalhador empregado. Você é um servo do Senhor que te colocou naquele lugar. E você está ali para abençoar aquela empresa. Você de alguma forma vai abençoar aquele lugar. Está entendendo, querido? É diferente. Deus está nos mostrando que no reino funciona diferente. A entrega, sabe por que é a entrega? Porque às vezes a gente está em lugares que nós não queríamos estar. Mas quando nós somos submissos à vontade do reino, à vontade do rei, eu coloco aquilo que eu tenho de habilidade para servir as pessoas. Porque o teu dom, o que você carrega não é para você, é para os outros. Esses dias eu me peguei saindo da escola, estava esperando o Uber, e eu falei assim: Senhor, Tu sabes, eu tenho um desejo muito grande de servir a igreja. Eu venho para cá, eu sou feliz, eu gosto de estar aqui na escola, mas não é o que eu queria. Falei para ele. E ali Deus disse assim: meu filho, maturidade é isso. Quando eu te entreguei algo, quando eu te entreguei um propósito, quando eu te entreguei um talento,
não é o que você quer, é onde eu te uso. O papo foi de pai para filho. Deus estava dizendo assim, ó, deixa de ser menino. Você aprendeu errado. Você aprendeu que realização é ficar feliz fazendo as coisas, sendo rico. Não. Há lugares que eu vou te enviar, que você não queria estar, mas eu te usarei com o que eu te dei, porque quem te provê, quem é o teu Deus, quem é o Senhor da tua vida, sou eu. Eu estou falando com o menino. É por isso, Georgiane, que Deus falou que não é mais para ser menino. Entendeu? Quando eu vou lá para Itajaí, Deus muda a capa. Que capa é essa? Você precisa deixar de ser menino. Você vai aonde eu quero que você esteja. Você sai do lugar que eu quero que você saia. Perdeu, acabou, irmão. Júnior, você está dizendo que nós também temos que ser assim? Meu irmão, cada um no seu nível. Eu estou diante de uma igreja. Alguns são novinhos na fé, alguns, tá? Aperta teu cinto, fica tranquilo que você não aguentou. Você senta no banco de trás, que a gente pilota, fica tranquilo. Tá entendendo? Mas nós estamos nos preparando para decolar. Então existem pessoas que estão passando por turbulências interiores. Por quê? Deus está começando a pedir. Deus está começando a pedir. A luta que você está enfrentando não é o diabo. Deus está pedindo. Não é retaliação não, irmão. Retaliação você expulsa. Quando Deus está pedindo, você se quebranta, você se humilha. Está entendendo? Você se humilha, você perde a guarda. Perdeu. Deus está fazendo isso. Então Deus está alinhando o nosso coração. Os montes precisam ser liberados. Que montes são esses? Deus preparou um altar aqui hoje para você entregar as coisas que você está colocando em primeiro lugar. Deus preparou um altar para que Ele comece a voltar a andar pelas esferas, pelas conquistas, por tudo que representa você na sua vida. A tua família está deixando de crescer, de desenvolver, de fluir, porque você está protegendo demais. A tua empresa está minguando porque você assumiu o controle e parou de ofertar como você ofertava antes. Nós, trabalhadores, empregados, deixamos de ser dedicados aos nossos patrões, de servirmos como se fosse ao Senhor, como diz a Bíblia. Nós precisamos honrar os nossos patrões, nós precisamos profetizar sobre os nossos patrões, nós precisamos acordar cedo e abençoar a empresa onde nós trabalhamos, nós precisamos abençoar a igreja que nós servimos, porque nós começamos a ver coisa diferente quando nós deixamos de murmurar, porque a linguagem é outra. Mesmo que a gente acorde sem vontade, a gente acorde e diz: Senhor, não é pelo que eu estou sentindo, mas é pela palavra que eu carrego do Senhor sobre a minha vida. Eu profetizo sobre o meu dia, eu abençoo a minha casa, a minha família, os meus filhos. Está me entendendo? O papo mudou. Não é papo mais de menino. Então uma igreja, para expandir de uma forma sobrenatural e para avançar nas coisas que Ele tem feito muitos sonharem aqui, Ele vai fazer com que a gente primeiro se amadureça para o grande. Deus está nos trazendo esse entendimento, querido. Nós estamos realmente vivendo como quem sonha. Nós estamos realmente começando a ter a visão do que é para ser feito nesse lugar. Só que agora vamos conversar sério. Vamos sentar à mesa e conversar sério. Vamos ter conversas difíceis. Vamos ter conversas que a gente precisa definir futuro, definir nossa casa. Deus começa a ajustar as nossas famílias para isso. Nós vivemos esse ano todo trabalhando a ideia de família, a ideia de sentar à mesa, a ideia de estar junto. Está entendendo? Está entendendo por que nós fizemos várias reuniõezinhas aqui no altar, os que vieram, famílias no propósito? Porque sempre estive orando pela sua casa, para que Deus ajustasse o seu marido, para que as famílias começassem a se organizar, para que as casas começassem a organizar. Nós paramos, apóstolo, não é simplesmente a questão de homem e mulher, porque não pode haver desequilíbrio. Mulher não pode avançar sem marido. Nós aprendemos que a mulher tem que, em tempos passados, que a mulher tinha que avançar e a hora que o marido quiser se resolva. Deus não planejou isso para nós. Quantas mulheres se arrebentaram, quantas casas foram destruídas por causa desses desajustes.
Eu acredito, querido, no poder do Senhor, que restaura quem tem que restaurar, que quebranta quem tem que quebrantar, que ajusta quem tem que ajustar, porque Deus não mente, Deus não envergonha nossas casas. Então, querido, se tivermos que ficar nos reunindo todos os dias nesse altar, pela sua casa, nós vamos todos os dias reunir no altar, pela sua família, pelo seu marido, pela sua casa, seu filho. Vamos aprender a pagar o preço pela casa um do outro. Não é porque eu estou bem que eu vou desdenhar de você. Se eu estiver bem e você não está, não faz sentido. Uma igreja só faz sentido quando eu estou bem e você está bem. Porque se eu não estiver bem, você me faz ficar bem. Isso é a igreja do avivamento. Isso é a igreja do conserto. O Espírito do Senhor está dizendo: senta aqui, vamos conversar. Senta a mesa aqui. E o inimigo está perto, tá? Deus decidiu fazer um jantar. Você é meu convidado de honra. O inimigo está perto, porque ele está vendo, ele está ouvindo. Ele está ouvindo o que nós estamos falando. O papo agora não é mais com menino. O papo é de homem. E quando eu falo homem aqui no sentido geral, homens e mulheres maduras que vão começar a compreender, querido. Ah, Júnior, todos vão estar vindo na mesma vibe. Não, fica tranquilo, irmão. Não fica com peso, não. Por favor. Na sua vibe, no seu momento, o Espírito Santo vai falar do jeitinho com você. Coisa que eu não gosto é de ser atropelado. Quem convive comigo sabe disso. Não gosto de nada atropelando. Eu só leio meio devagar as coisas, então não gosto de nada atropelando. Deus não vai te atropelar. Eu amo Deus por isso. Ele não atropela. Na medida que você precisa, Ele vai começar a trabalhar com você. Que coisa linda. Está entendendo? Eu não estou aqui dizendo que o que acontece comigo vai acontecer com você. Só que eu preciso acender o que o Espírito quer acender com você. Comigo, eu ia falar uma gíria, mas não vou falar não. Comigo o negócio é outro. Entendeu a gíria, né? Comigo é outro. Com o Fernando é outro. Com Vanessa, com o Carlinhos, com o Carlão é outro. Com você é outro. Porque somos coletivos aqui. Mas Deus tem um princípio da individualidade. No teu quarto, na tua casa, é Ele e você, com você, seu marido. É você. Então a minha oração é essa. Esse ambiente é para isso. É para que nós começamos a alinhar. Igreja é um lugar de despertamento espiritual, de atrairmos a glória do Senhor, de entrarmos nas dimensões do Espírito e entrarmos no mergulhar do fluir do rio. Deixa o rio fluir. E a pergunta que eu faço: quem vai mergulhar? Porque eu já estou nadando. E eu quero te convidar. Porque se você não sabe nadar, pelo menos fique na beirinha. Mas você tem que estar no rio. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para os rios. Oh, se essas águas estão nos seus pés, não tem problema. Pelo menos você está dentro do rio. Se as águas estão no joelho, não tem problema. Cada um no seu nível. As águas vão aumentar. Alguns já estão na cintura, alguns já estão aqui no peito. Uns já estão precisando nadar, outros já deixaram o rio levar. Cada um no seu nível. Adore ao Senhor. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração.
conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Sustenta o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Se revela aos teus filhos, Pai. Se revela aos teus filhos. Manifeste-se, Senhor, segundo o teu querer, segundo a necessidade de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor tem algo específico para cada um. O teu Espírito, Ele passeia no meio de nós. Ele tem falado com cada um de nós.
na medida específica, na porção específica de cada um. Ah, Deus, nós somos ativadores de propósito. Nós estamos aqui, Deus, para ativar aquilo que Tu queres fazer, para tocar e mudar as atmosferas e os ambientes, para dar destino, o princípio da paternidade. Nós nos levantamos como sacerdotes, Senhor, para estabelecer destinos, para inaugurar e se rendermos graça ao que o Senhor já gerou no coração dos Teus filhos. Seja autorizado, meu filho, seja autorizado a fluir no que Deus te entregou. Seja autorizado a fluir no que Deus te entregou. Flua, que brote de você a vocação, aquilo que está no teu coração, aquilo que está ardendo no teu interior. A minha oração é que o Espírito do Senhor renove sua casa, acenda a chama do teu fogo no teu espírito, homens e mulheres avivados pelo Espírito, uma igreja incendiada. Independente se você está aqui ou online, o Espírito do Senhor incendiará, começando pelos seus filhos, como sementes na sua casa. O Senhor está reacendendo a chama dos nossos lares. Oh Espírito, nós somos uma igreja que entraremos apaixonados pela presença e pela glória. Oh querido, Deus vai tocar você, Deus vai tocar você. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito, movimenta-se, move-se, Senhor, move-se, se move, Tu chamas estrelas do céu pelo nome. Senhor, nosso coração com o Teu. Continua falando conosco, não só hoje, mas durante essa semana, Espírito Santo. Naquilo que o Senhor quer alinhar na nossa vida particular. Aqueles que vieram aqui à frente, aqueles que estão sendo ministrados ali atrás.
Senhor, Tu tens um propósito, o Senhor está falando pessoalmente com cada um. Que o Senhor dê discernimento para cada um. Dê discernimento, Espírito Santo. O Senhor está fazendo como nos vales de ossos secos. O Senhor está ajustando cada um dentro do seu propósito. O Espírito, nosso papel é profetizar, nosso papel é falar, nosso papel é alinhar. E o Espírito Santo está chamando cada um dentro do seu propósito. As coisas, os ossos estão se batendo, as pessoas estão se movimentando, porque há um Espírito dizendo, há um Espírito trazendo à existência aquilo que o Senhor quer realizar nesses dias. Por isso o Senhor está chamando cada um, o Senhor está conectando cada um, porque Deus está começando a alinhar o corpo, Deus está começando a alinhar o exército, Deus está começando a formar, a dar forma, a dar sentido, porque todo nível de propósito, Deus dá sentido e existência. Aleluia. Cremos, Pai. Obrigado por mais um tempo profético que estamos vivendo nesses dias. Nós velamos pela palavra sobre nós, Deus. E em nome de Jesus, desde já, oramos por essa semana, que toda investida de Satanás, que na medida da unção que estamos carregando, os inimigos que estão ao redor, nós já anulamos desde já toda e qualquer artimanha do inimigo contra cada casa, cada família, cada criança, cada um que tem acionado essa palavra dele. Nós, em nome de Jesus, nós desfazemos toda obra contra os seus filhos. Nos levantamos em oração nesse momento, com a autoridade do Senhor, desfazendo desde já qualquer artimanha. Que a presença do Senhor, que a luz, que a tua glória paire sobre cada casa, sobre cada família, sobre esta semana, sobre cada empresa, sobre cada um. Que cada um saia daqui com sementes, como carregadores da tua presença, para inundar aonde estiverem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Só vou mais 5 minutinhos. Eu queria hoje que a gente tivesse um tempo de homenagem aos pais.